Olá pessoal, a gente vai começar agora o nosso segundo tutorial, onde a gente vai abordar as matrizes de dados, como transformar esses dados e carregar esses dados na matriz no programa Fitopac. Aqui a gente tem uma matriz de espécies, nas linhas eu tenho as espécies de hepáticas e nas colunas diferentes áreas do estado do Rio de Janeiro. Algo que eu comentei na primeira videoaula, no primeiro tutorial, é que na hora de analisar, nossas linhas têm que ser as amostras e as colunas os descritores. Contudo, quando a gente trabalha com dados de levantamentos de espécies, geralmente a gente tem uma quantidade muito maior de espécies do que de áreas. E fica muito mais fácil a gente planilhar esses dados tendo as espécies como linhas. Então não é um problema. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lista de quase 300 espécies de hepáticas e algumas áreas de floresta atlântica. Então era muito mais fácil ter essas espécies enquanto linhas. Isso não é problema. Eu vou ensinar para vocês como a gente faz para transpor essa matriz no Fitopac. Algo também que eu comentei na primeira videoaula é que a gente pode usar algumas variáveis marcadoras. Nesse caso aqui, eu utilizei duas variáveis marcadoras. Então, eu coloco como se fossem descritores nessa matriz de dados, mas chegando no programa Fitopac, a gente vai mascarar essas duas colunas, já que a gente vai transpor lá, não serão mais linhas, tá? A gente vai entender como faz isso. Então, aqui nesse caso, eu tinha algumas fitofisionomias diferentes de Mata Atlântica e eu coloquei uma numeração diferente para cada fitofisionomia. Então, por exemplo, o que era submontana é SM, eu chamei de 2. O que era montana, eu chamei de 3. O que era altomontana, eu chamei de 4. O que era campo de altitude, eu chamei de 5. E no caso da localidade, da mesma forma, eu coloquei uma numeração diferente para cada localidade. Qual número eu dou? Você pode criar o código que quiser, mas sempre que seja numérico. Tá? No caso aqui, eu não utilizei o número 1 porque era restinga e eu retirei aqui para essa análise que a gente vai utilizar nas nossas aulas práticas. Tá bom? Então, é importante destacar que essas duas vão ser variáveis marcadoras que estão aqui enquanto descritores nessa planilha de dados, mas lá no Fitopac a gente vai mascarar essas colunas, já que o arquivo vai estar transposto. E agora eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para carregar o arquivo no Fitopac. Primeiro, vocês têm já aí a pastinha Fitopac 2.1 e quando a gente abre essa pastinha, tem esse aplicativo aqui, Fitopac. Importante destacar que o Fitopac ele é executado diretamente quando a gente clica aqui. A gente não precisa instalar o programa no computador, ok? Então, quando a gente dá 2 cliques, o programa vai abrir. Para a gente carregar os dados, a gente clica em abrir, dados, matriz principal. E a gente, para encontrar esse arquivo, a gente vai colocar lá, buscar em que local esse arquivo foi salvo, a nossa matriz de dados, Aqui ela não está aparecendo por quê? Porque eu estou abrindo apenas os arquivos Fitopac e eu tenho que colocar aqui arquivos do Excel. E aí cabe destacar uma informação importante. A gente tem que salvar sempre as nossas matrizes com a extensão XLS. Quando eu clico aqui, aparece a minha matriz de espécies. Tá? Então, eu já vou carregar ela aqui, vou deixar o default, mas quero mostrar para vocês, então, como salvar essa matriz de espécies. Deixa eu só voltar aqui, A gente vai no arquivo, salvar como, e aí a gente vai aqui, a opção pasta de trabalho do Excel 97 a 2003.xls. Imprescindível vocês salvarem o arquivo de vocês com essa extensão para conseguir abrir esse arquivo no Fitopac. Certo? Então, estando com esse arquivo no Fitopac, eu vou abrir novamente aqui para mostrar para vocês. Então, abrir, dados, matriz principal, coloquei aqui o tipo, a extensão XLS, vai aparecer aqui matriz de espécies. Aí aparece essa tela. Tem nome das linhas na primeira coluna? Sim. Tem nome das colunas na primeira linha? Sim.
Transpor enquanto lê, a gente vai transpor, mas vou deixar para transpor depois. Eliminar linhas ou colunas que só tenham zero? Sim. Né? Células em branco são o quê? Dados faltando ou são zeros? Então, quando a gente preenche uma matriz de dados, por exemplo, uma matriz de dados binários, né, a gente pode colocar apenas as presenças. Então, eu colocaria o 1 onde está presente. Onde essa planta, esse organismo não está presente, eu deixaria em branco e pediria para o Fitopac completar esses dados com zero. Nessa matriz aqui a gente já tem os zeros porque ela já foi carregada no Fitopac, eu já salvei, então, essa matriz de dados com esses zeros, tá? Mas eu posso deixar a matriz apenas com aqueles registros de presença de espécies, tá? E isso é algo que o Fitopac faz para ajudar a gente, que seria preencher, então, os zeros, né, quando eles não estão ali colocados na matriz. Tá? Então, eu vou deixar, né, aqui tudo no default e vou abrir. A gente tem, então, a mesma matriz que a gente estava lá no Excel, carregada agora aqui no Fitopac. A gente tem, então, como eu falei, as duas primeiras linhas são variáveis marcadoras. Mas uma coisa importante, antes de analisar os dados, é que a gente possa transpor essa matriz. O que é transpor? Transformar linha em coluna em linha, tá? E agora sim eu posso analisar essa matriz de dados, porque eu tenho nas linhas as minhas amostras, que são nesse caso as minhas áreas, e nas colunas os meus descritores. Antes de analisar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso converter essas duas colunas em variáveis marcadoras. E como que a gente faz isso? A gente clica aqui, né, na primeira linha dessa primeira coluna, e eu vou dizer aqui no campo coluna, variável marcadora, ou mascarar, tanto faz, tá? Eu vou aqui primeiro mascarar, e aí ela já fica com uma coloração diferente. Vou na segunda, que é a localidade, que também é uma variável marcadora, e vou lá pedir para mascarar, tá? Clico então com o botão direito e vai aparecer essa parte, tá? E eu posso colocar tanto mascarar quanto variável marcadora, não tem problema, tá? E agora eu vou salvar esse arquivo, né, como um arquivo meu do Fitopac. Já coloquei aqui matriz A e salvar. Posso sair e agora eu tenho então essa matriz carregada aqui já no formato adequado para realizar as análises.